Bem-vindos à Igreja Pentecostal no Brasil, Liberdade 2, sob a liderança do pastor Antônio Lino. Bem-vindos ao nosso canal de estudos, de meditação na Palavra de Deus. Você é o nosso bem-vindo, nosso bem-aventurado, está juntamente conosco nessa nossa série de estudos em busca da verdade. Ao abrir sua Bíblia, abra o seu coração. Hoje, nesse domingo maravilhoso, nós estaremos encerrando essa primeira parte do nosso estudo, que nós estamos estudando sobre a criação. E hoje nós chegamos ao 7º dia, o dia em que Deus descansou de toda a sua obra. Então, vamos ao nosso estudo, vamos estudar e vamos nos dedicar aqui ao estudo da Palavra de Deus. Vamos colocar a mão na massa. Lembrando a todos vocês que, se vocês gostarem, deixem nos comentários o que vocês acharam, o que vocês pensam, alguma colocação a mais. Se você gostou, compartilha, curta. Se você ainda não faz parte do nosso grupo, siga, engaje, faça o engajamento. Você, se quiser participar também do nosso canal da Igreja da Graça, basta deixar no comentário: eu gostaria de participar. Se você ainda não é membro, a Igreja da Graça é um ambiente que foi criado por mim para justamente propagar estudos, meditações da Palavra de Deus. A Igreja da Graça não é uma instituição religiosa, não é uma organização religiosa, é um ambiente que eu criei para levar um pouco mais da Palavra de Deus. Se você também não faz parte do nosso grupo da Igreja Pentecostal no Brasil, Liberdade 2, também acesse lá o nosso grupo, acesse o nosso grupo e seja membro, curta a nossa página, faça parte, siga a nossa página lá, tanto da Igreja da Graça como da Igreja Pentecostal no Brasil, Liberdade 2. Mas vamos lá, vamos ao nosso estudo. Então, nós temos o 7º dia, O 7º dia, Deus descansou de tudo o que fez. Gênesis capítulo 2, versículo 1 até o versículo 3. No versículo 2 diz o seguinte: as Sagradas Escrituras nos dão um relato de que no 7º dia Deus descansou de todo o seu trabalho. Então nós temos no texto, nós temos aqui no texto, Vayechal Elohim Bayom Hashvi Melachto Asher Asar Vaishbot Bayon Hashvi Melachto Mikol Asher Asar. Então, no 7º dia, Deus terminou a obra que havia sido realizada. Deus cessou no 7º dia de fazer qualquer um dos trabalhos. Aqui nesse texto, no texto que nós acabamos de ler, no 7º dia, Deus terminou a obra que havia sido realizado. Deus cessou no 7º dia de fazer qualquer um dos trabalhos. Nesse texto nós temos uma coisa importante que nós precisamos levar em consideração. Existem 2 termos que chamam bastante a atenção de cada um de nós quando nós estudamos de uma forma bem cuidadosa o 7º dia. E quais são esses 2 termos? Os 2 termos são justamente terminar e cessar. Você observa que no texto que nós lemos diz: no 7º dia Deus terminou a obra que havia sido realizada. Qual era a obra que havia sido realizada? A obra dos 6 dias. 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º dia. Então essa obra Deus terminou. Ele concluiu. Mas aí vem a segunda parte do versículo. Deus cessou no 7º dia qualquer um dos trabalhos. Então, como nós podemos ver aqui, esses 2 termos, um terminar e outro cessar, e há uma diferença entre esses 2 termos, disso dentro do estudo da criação do mundo. E qual é a diferença? A diferença entre terminar e cessar é que cessar refere-se à ausência de trabalho ou interrupção de trabalho na metade dele, enquanto terminar fala sobre a conclusão de uma obra em um momento posterior.
pois a conclusão do ato só é evidente até depois, quando não há mais a ser feito. Assim podemos dizer que nos 6 dias Deus, né, está a criar novas coisas e no 7º dia ele cessou seu trabalho, ou seja, ele interrompe a sua criação. Então, Deus, ele termina todo o trabalho que é feito durante os 6 dias e no 7º ele cessa, ele interrompe esse trabalho. Nós vamos ver algo maravilhoso dentro dessa interpretação do 7º dia da criação, que também me chamou muita atenção. Eu não entendia bem, e quando eu estava estudando, estava vendo as interpretações, principalmente dentro do contexto judaico, me abriu o entendimento para compreender outras coisas acerca de Cristo, mas nós vamos ver mais adiante. Se você acompanhar até o final, você vai também perceber a maravilha do que Deus ele fez nesses 7 dias iniciais da criação. Então, vamos lá. O texto, e no 7º dia Deus terminou a obra que havia feito. Então, dentro dessa parte de terminar, de cessar, dentro do Midrash, o Rashi, que é um dos pensadores que nós temos usado muito aqui na interpretação da criação do mundo. Então o Rashi ele traz ele traz à tona uma interpretação interessante, ele dizendo que o que era o mundo inquieto, né, o mundo ainda incompleto, o mundo inquieto é aquele mundo em movimento, aquele mundo que ainda está em processo de criação, ele está incompleto ainda, né? Então essa obra de Deus nos 6 dias é justamente o processo de aquietude, ou seja, ele vai construindo, ele vai criando todas as coisas, colocando todas as coisas no seu devido lugar, aquietando a criação, acomodando a criação. Talvez a palavra correta é aquietar a criação, colocando todas as coisas em seu devido lugar. Assim, Rashi ele diz o seguinte: quando chega o 7º dia, ele fala que Deus ele fala. Quando ele vai falando no 7º dia, é como se Deus estivesse falando, venha Shabat. Ou seja, venha o 7º, venha descansar. Ou seja, ele cria todas as coisas e quando chega no Shabat, no 7º dia, ele convida toda a criação a entrar no descanso, né? A entrar no descanso. Ele interpreta a linguagem da Escritura dizendo, e foi possível terminar todo o trabalho no 7º dia, e não no sábado. Sobre isso ele diz, Dashbat, o descanso chegou, e no qual todo o trabalho foi concluído. Ou seja, observe que ele diz que todo o trabalho, né, foi concluído no 7º dia e não no sábado. Lembrem-se de uma coisa aqui importante. Vamos observar uma coisa. Que Deus, ele diz o 7º dia. O 7º dia da criação. E Deus chama esse 7º dia de Shabat, de sábado. Ou seja, o 7º dia, o dia em si, é a conclusão da sua obra. Ou seja, no 7º dia, Deus conclui a sua obra. Mas naquilo que Deus chama de Shabat, não há trabalho, há descanso. Por isso que aqui existe uma coisa interessante entre os judeus, se você for observar. Que geralmente antes da Páscoa, existem 2 sábados, mas isso nós vamos ver mais adiante. Aqui é como se
se Deus estivesse falando que existe o sétimo dia e existe o descanso no sétimo dia. No sétimo dia conclui-se a obra. E nesse sétimo dia, Deus dá à criação o descanso. Então, a criação ela foi concluída no sétimo dia e não no sábado, no descanso. Isso dentro da interpretação de Rashi, né? Ou seja, e no sábado ele não fez, né, nele uma nova criação que tivesse sido feito antes. Ou seja, não existe trabalho no descanso. Só então a criação do mundo começou a ser criada de acordo com a sua ordem, como foi nos primeiros dias. E é isso, né? E é isso que o versículo, né, chama de Shabat. E é isso que o versículo chama de Shabat, porque no Shabat fomos criados no mundo como era antes, sem regeneração. Isso significa, ou aliás, isso fica claro quando nós lemos, observem como começa algo maravilhoso. Existe algo interessante aqui. Observe que no Shabat, né, e é isso que o versículo chama de Shabat, de descanso, porque no Shabat fomos criados no mundo como era antes, sem regeneração. Isso fica claro quando lemos em Colossenses 1, 16, 18, que diz: pois nele foram feitas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, e o princípio e o primogênito entre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Observe que o texto de Paulo, ele traz 3 coisas importantes na interpretação ou para a interpretação da criação, segundo a ótica judaica, é claro. A primeira é que nele foram criados todas as coisas. O mundo como era antes da regeneração, ou o mundo sem transgressão, o mundo perfeito. Lembrem-se do que nós falamos no início. Quando Deus ele cria, quando ele diz haja luz, ali os mundos vieram a ser revelados. E cada mundo se projeta no mundo inferior. O mundo superior ele é perfeito ao mundo inferior. Ou seja, a emanação se projeta na criação, a criação se projeta na formação e a formação se projeta na ação. Sempre o superior, o mundo superior, ele é perfeito em relação ao inferior. Então, se nele foram criadas todas as coisas, se todas as coisas foram criadas nele, e aí nós recorremos ao que nós vimos no início do nosso estudo da criação, que a primeira coisa que Deus cria é o Elohim, o lugar, o palácio dos atributos de Deus, a grande casa de Deus, onde os atributos de Deus agem e onde todas as coisas foram criadas. Então, ali naquele palácio, naquele lugar, naquela grande casa, aonde os atributos de Deus agiram para criar todas as coisas, e se nós entendermos e interpretarmos este Elohim como sendo o Mashiach, o corpo espiritual, o Adam Kadmon, o Filho de Deus, então o que Paulo fala aqui em Colossenses 1, 16, 18 bate perfeitamente, porque ele diz que nele foram criadas todas as coisas.
E se todas as coisas foram criadas nele, então todas as coisas que foram criadas neles, no princípio, eram perfeitas e não precisavam de regeneração. Essa imagem perfeita, essa imagem que não teve dano, que não sofreu dano, que não transgrediu, é essa imagem que é criada no Shabat, que é criada no sétimo dia, que é criada no descanso. Então, esse é o primeiro ponto que Paulo traz à tona em Colossenses, em relação ao nosso estudo sobre a questão do sétimo dia. O segundo ponto que Paulo traz, que ele apresenta Cristo como sendo este Elohim, acabamos de falar lá de Gênesis 1:1, que segundo a espiritualidade judaica é entendido como sendo a grande casa dos atributos de Deus, onde todas as coisas foram criadas, e que está perfeitamente, de acordo com o texto de João 14:1-3, Evangelho de João 14:1-3, quando Jesus vira para os seus discípulos e diz: não se turbe os vossos corações, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lhe teria dito, vou preparar um lugar. E aí nós podemos fazer uma pergunta bem básica. Quem naquele momento, ou que naquele momento era a casa de Deus? Se Deus estava em Cristo, Cristo era a casa. Então Cristo estava apontando ali para os discípulos e dizendo: olha gente, eu sou o Elohim, eu sou a grande casa, onde os atributos habitam. Então, quando Cristo indiretamente se apresenta aos discípulos como sendo, a casa de Deus, o Elohim, nós vamos entender perfeitamente o sétimo dia, o descanso. Então o Shabat ele indica um cessar de toda a obra realizada, ao mesmo tempo em que é uma preparação para um novo Gênesis. Isso aqui é maravilhoso, que o Shabat, além de ser o descanso, é um momento onde que todas as coisas, o trabalho cessa, toda a obra a ser realizada cessa, mas ao mesmo tempo no Shabat, ele é uma preparação para um novo Gênesis, uma nova criação. E aqui podemos muito bem incluir as palavras de Cristo lá de João capítulo 5, versículo 17, que diz: Jesus lhe respondeu: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Note que o fato de Cristo afirmar que trabalha até agora está relacionado à sua condição de Elohim, ou seja, o lugar da criação, o lugar onde todas as coisas são criadas. E se tudo é criado, a criação, aquilo que é criado em Elohim. Então, ele está criando em Cristo, que é o Adam Kadmon. Ele está recriando todas as coisas em Cristo. Ou seja, o Shabat, o descanso, é uma preparação para um novo Gênesis, um novo recomeço, uma nova criação. Assim, nas bênçãos do Criador, que renova em sua bondade todos os dias, sempre há um ato de Gênesis, seja a cada momento ele, o Eterno, inventa o mundo do nada, ele cria o mundo do nada, pois ele é o Criador e a partir daí o Criador cria a cada momento uma imagem do mundo no momento anterior à sua natureza e arranjo sem mudanças. E esse trabalho, ou seja,
Essa criação, ela é uma criação sem mudanças. É chamada na linguagem, né, do verso de Shibta Yaem, porque o homem não sente que o trabalho está sendo feito nele. E isso é o assunto que inicia o Shabat. Observe que no Shabat, Deus ele recria todas as coisas como no seu estado inicial. E o homem não percebe essa criação, porque essa criação está sendo feita nele. Assim, o Shabat ele é um sinal e uma memória para os judeus, né, e também e também de certa forma para cada um de nós. Porque no descanso temos a preparação para uma nova criação com base no que fora criado anteriormente, sendo que o novo sempre trará algo que não existia. Espiritualmente falando, aqui a gente vai entrar na parte espiritual, nós podemos muito bem trazer as palavras de Paulo aos Coríntios, que diz: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletimos como um espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Como eu sou transformado de glória em glória na mesma imagem? Observe o que nós falamos, que o Shabat é preparação para um novo Gênesis. Após o Shabat, a criação recomeça como se todas as coisas fossem criadas a partir do seu ponto inicial, ou seja, é como se todas as coisas tivessem um recomeço a partir da essência, a partir daquele momento em que Deus havia criado no início. Então, é como se todas as coisas, após o Shabat, fossem recriadas com as mesmas características do início. E quando nós olhamos para o ponto espiritual, Paulo ele fala sobre a transformação de glória em glória na mesma imagem. Ou seja, é como se esse novo Gênesis que nós estamos falando aqui, do sétimo dia, da preparação do sétimo dia para um novo Gênesis, é como se a cada início nós voltássemos ao estado inicial e começasse um processo de renovação da criação, acrescentando algo que não fora criado no início. É como se naquela criação inicial fosse incluído novos elementos em uma nova criação, não criando do zero, mas tendo agora por base a criação inicial, né? Isso significa que, à medida em que a obra de Deus é realizada em nós em 6 dias, o sétimo sempre será uma preparação para uma nova Gênesis. E o propósito está escrito lá em 1 João capítulo 3, versículo 2, que diz: agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Todavia sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, pois veremos como ele é. Por isso que Deus trabalha até hoje e Cristo trabalha até hoje em nós. Porque nós somos essa criação. Nós somos esse mundo. Digamos, um exemplo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Aliás, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta.
Deus está trabalhando as nossas vidas. No sábado, no sétimo dia, a obra de Deus em nós cessa. Nós entramos no descanso. Esse descanso, na realidade, é uma preparação. É como se nós, nesse dia, nos preparamos para dar início a uma nova criação a partir daquilo que somos. Só que essa nova criação, ela vai agregar novos elementos. E é justamente isso que Paulo fala de transformados de glória em glória na mesma imagem. Então Deus, no sétimo dia, ele não estabelece apenas um dia de descanso, mas ele revela a toda a humanidade o propósito desse dia. É um dia em que todos nós nos preparamos para sermos regenerados, para sermos transformados, para sermos renovados ao longo da segunda jornada, ao longo da jornada de mais 6 dias. Não sei se vocês estão entendendo, mas qualquer coisa, deixe na descrição embaixo, nos comentários, o que você não entendeu para a gente poder melhorar mais a explicação. E aí, depois disso, Deus, ele abençoou o sétimo dia e o santificou. Bênção significa aumento. Então, a bênção do Shabat, bênção do sétimo dia, do sábado, foi o trabalho realizado durante os 6 dias precedentes. Dos 6 dias precedentes, produziria fartura suficiente para prover no sétimo dia também. Ou seja, o trabalho dos 6 dias produziria fartura para o sétimo dia. Essa bênção foi testemunhada pela primeira vez com o maná dado por Deus ao povo no deserto. A santificação do Shabat, do sábado, consistiu em tornar o caráter do dia especial condizente à renovação espiritual e à superação da consciência normal dos dias da semana. Por essa razão, o trabalho dos dias de semana seria proibido no sétimo. Essa santificação também foi testemunhada pela primeira vez com a entrega, com a entrega do povo, por Deus, o maná, quando Deus entrega o maná para o povo. Então, o próprio Deus, ele intencionalmente, ele descansou no Shabat, pois neste Shabat, nesse sábado, Deus cessou toda a sua obra, inclusive aquilo que Deus criara e planejara para fazer nesse dia. Então, nós podemos também criar uma correlação entre os dias da criação, criando uma correlação por meio de agrupamentos. Ou seja, a criação pode ser agrupada em 2 grupos. Então, ou seja, depois que Deus fez tudo isso, depois que Deus criou todas as coisas, ele cessa os trabalhos, o sábado, o sétimo dia, e aqui é uma discussão muito grande entre correntes teológicas. Uns dizem que nós devemos guardar o sábado, outros dizem que devemos guardar o domingo. Na realidade, Deus está falando sobre o sétimo dia. O sétimo dia. Para os judeus, a semana começa no domingo, então eles trabalham segunda, terça, quarta, quinta, sexta, no sábado eles descansam. Para o ocidente, o dia começa na segunda-feira, então o povo trabalha segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e para no domingo. Independentemente
Se o início da semana começa no domingo ou começa na segunda, o 7º dia sempre será o dia em que o homem deve se focar, se dedicar no estudo, na meditação, na preparação de sua vida para o início da semana de criação de Deus em sua vida. Sempre deve haver um dia em que o homem precisa se dedicar à meditação da vontade da palavra de Deus. Porque quando inicia a semana, Deus irá trabalhar na vida daquele que medita na palavra de Deus. E para encerrarmos esse nosso primeiro momento sobre a criação do mundo, como nós acabamos de falar, existe uma correlação que nós podemos fazer, da criação. Ou seja, dá para se dividir, os 6 dias da criação em 2 grupos. Então, o primeiro grupo está relacionado com as coisas do céu, e o segundo grupo está relacionado às coisas da terra. E aqui existe um ponto importante que nós devemos levar em consideração, que é maravilhoso isso, que dentro da tradição judaica, Deus, quando vai criar todas as coisas, quando vai criar o mundo, vai criar os universos, quando vai criar todas as coisas, Deus ele cria os elementos a partir do ponto de vista espiritual e do ponto de vista terreno. Então, do ponto de vista espiritual, do céu, as coisas dos céus, nós temos a primeira coisa, que foi a separação entre a luz e as trevas. A correlação da separação entre a luz e as trevas, nós temos lá no segundo grupo, que foi justamente a criação dos luminares celestes. Um para governar o dia e outro para governar a noite. Então, na espiritualidade, Deus separa a luz das trevas. No campo material, físico, há o governo entre o dia e a noite. O sol governa o dia, a lua governa a noite. No outro lado, segundo ponto, a separação entre as águas e águas. Nós temos isso no campo espiritual, no campo ainda dos céus. A separação das águas e águas. No terreno, a dupla categoria de seres vivos, das quais uma se move nas águas e a outra se move entre as águas, ou seja, no céu. No outro ponto, nós temos a separação da terra e da água, a separação da terra e da água dá origem aos espaços cósmicos do dia e da noite, do ar e da água, da terra e do mar. E aí nós temos o 6º dia, a criação dos seus habitantes, que tem plantas como alimento. Ou seja, nós temos, de um lado, desse lado amarelo, nós temos as categorias espirituais e do lado verde nós temos as categorias terrenas. Então, a criação de Deus ela foi maravilhosa porque em todos os aspectos Deus ele cria proporcionando tudo o que era necessário para que a vida pudesse fluir na sua criação. Nós vamos chegando ao final desse primeiro momento, Esse primeiro momento é o momento em que nós estamos falando sobre a criação do mundo, E aí eu deixo mais uma vez em aberto para vocês deixarem seus comentários, o que vocês acharam desses 7 dias da criação, que nós falamos aqui, e que Deus possa abençoar a todos. E no próximo domingo, nós vamos falar sobre a primeira dispensação, que, segundo o nosso estudo em Busca da Verdade, é a dispensação da inocência, que aí nós vamos falar sobre a primeira dispensação. Então, que Deus abençoe a todos, espero que tenha sido de grande proveito, tenha acrescentado algo mais ao entendimento de todos, que Deus possa abençoar a todos. Lembrando, aqueles que ainda não fazem parte, que ainda não são membros do nosso canal aqui, tanto da Igreja Pentecostal no Brasil Liberdade 2, nosso grupo de estudo, como também lá no meu canal
da Igreja Tal da Graça, né, que você ainda não faz parte, se você quer ouvir mais sobre estudos, sobre meditações da Palavra de Deus, se inscreva nesses 2 canais, fortaleça, compartilhe com seus amigos, com seus irmãos, nossos estudos, nossas meditações. Vamos dar essa força para que o nosso canal ganhe, né, destaque, ganhe visibilidade, e assim ele possa atingir mais e mais pessoas. Que Deus abençoe a todos. Espero contar com vocês no próximo domingo, quando nós iremos falar sobre a inocência. Fique com Deus e até a próxima.